Olá, irmãos e irmãs. A lição da Escola Bíblica Dominical, de número 8, do pastor Josadak, da Igreja Batista, Paternidade Espiritual, né? Em que ele propõe o discipulado e a mentoria, né? O povo ali estava precisando de uma direção, de um líder, de um guia, alguém que mostrasse o caminho para eles, né? Visto que a colheita, né, a semeadura, a seara, os campos estavam brancos para a ceifa, né? Onde encontrar os ceifeiros? Crentes maduros. Ele fala em investir em liderança. Investir em liderança, tendo uma liderança madura, uma diretoria madura, líderes maduros, compromissados e comprometidos com o Evangelho, teremos uma igreja madura. E qual era o propósito da igreja na visão do autor? Alcançar as pessoas, investir em pequenos grupos, investir em relacionamentos, investir em cultos domésticos, cultos nas casas, treinar os líderes, capacitá-los, pequenos grupos que ele chama de incubadora da igreja, né? Para quê? Para obedecer e cumprir a grande comissão, ou seja, o ide de Jesus. Ponto 1, preparados para a colheita, né? Se envolver nas questões do projeto de Deus, no plano de salvação, né? Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. Alcançar as pessoas e praticar a grande comissão. Deus nos chama, eu lendo aqui, para pensar e agir da revista. Deus nos chama a viver uma vida responsável com o Evangelho, tendo a alegria profunda de compartilhar a nossa fé a todo instante, preparando-nos para a colheita numerosa que Ele nos oferece, alcançando todos os perdidos e cumprindo a grande comissão, discipulando cada crente para que todos cresçam em espírito e em verdade. Então, para ser cumprida a grande comissão, a ordem peremptória de Jesus, o ide de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o autor, pastor Josadak, da revista aí Palavra e Vida, nessa lição 8, ele quer dizer que pessoas foram alcançadas, são árvores são sementes que produziram, que germinaram, que cresceram, estão em franca produção ou crescimento. Para ter crescimento da igreja, para termos filhos espirituais, ou sermos mentores espirituais, ou ter paternidade, ou gerar filhos espirituais, a igreja tem que investir em vidas, investir em pessoas, não só em programas, mas que a ideia central é nos indivíduos, nas pessoas. Programas são ótimos, boas ideias, mas treinar, capacitar pessoas, a chamada mentoria espiritual ou discipulado, ou seja, ovelha gerando ovelha, ovelha cuidando de ovelha. Para termos partos espirituais ou pessoas espiritualmente falando, ter um crescimento, a igreja tem que trabalhar, a igreja tem que obedecer ao ID,
A igreja tem que investir em pessoas, em evangelismo, evangelização, em missões, né? O povo estava precisando de direção, de líderes, de guias. Mas para nós sermos bons líderes, guias, nós temos que ser antes bons liderados, ou seja, aprender com aquele que sabe, com aquele que faz, que trabalha, para quando nós formos líderes, né? Quando a gente for à frente tomar uma direção, um ministério, à frente de algum trabalho na igreja, nós temos que aprender lá atrás. Então, todo bom líder, ele antes de tudo tem que ser um bom liderado. Ouvir seus liderados, ponderar, né? Apontar os caminhos, dar direcionamento. Aí sim, nós vamos exercer a paternidade espiritual.